Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje, aproveitando aí a vibe da Faculdade de Medicina, o ano começando, vamos falar sobre as top 5 matérias mais temidas da Faculdade de Medicina, pelo menos de acordo com a minha vivência, beleza galera? Não quero generalizar para todo mundo, claro que não, cada pessoa tem a sua individualidade, mas eu vou falar aqui pelo menos o que eu ouvi ao longo desses anos de faculdade, que eu escuto também de alguns amigos, ex-alunos que estão na faculdade, já passaram. Vou passar para vocês aqui mais ou menos essa experiência das 5 matérias mais temidas, o que não quer dizer também que são ruins, tá gente? Veja bem, tem matéria aqui que eu adoro, mas que realmente as pessoas tiveram maiores dificuldades, certo? Mas antes de começar o vídeo, se você gosta do canal, gosta do projeto, gosta do que a gente faz aqui, curte o vídeo, se inscreve, dá um like, compartilha e se quiser falar comigo, me segue lá no Instagram, @drpiresbru. Então agora sim, chega de enrolação, let's bora pro vídeo chama que vem. Bom, vamos fazer aqui uma coisa um pouco diferente, né? Eu não vou falar simplesmente a matéria, né? A área, eu vou falar um tema específico dentro de uma matéria, porque vocês vão entender por quê, né? Tem alguns temas que, de modo geral, a matéria, a área, não é tão temida assim, né? A galera leva bem, mas alguns temas específicos o pessoal tem maiores dificuldades. Então, esse vai ser aqui o critério que eu vou levar em consideração para falar aqui com vocês, beleza? Vamos começar então, em quinto lugar, com um tema específico dentro da área da obstetrícia, que eu percebi, né, que a galera tinha bastante dificuldade, pelo menos inicialmente, depois que você pega o jeito da coisa, né, a interpretar o diagrama que eu vou falar aqui, fica mais fácil você levar. Caramba, e que matéria é essa que tem que interpretar diagrama? É o chamado partograma. Então, em quinto lugar, seria o tema, né, partograma dentro da área da obstetrícia. Para quem não sabe, gente, o partograma, ele é como se fosse um gráfico, né, que você monta mostrando a evolução do parto. Então você tem uma linha de alerta, uma linha de ação, tem uma escala temporal, você vai marcando quantos centímetros tem a dilatação do colo uterino, você vai marcando, né, a altura da apresentação que o feto está se mostrando, quando que ele está descendo, né, seguindo uns planos que são os planos de Deli da bacia da mulher. Você vai colocando embaixo, né, o número de contrações uterinas, quantas contrações a mulher apresentou em uma hora. Você vai colocando também se você utilizou algum tipo de indutor da contração, se você usou ocitocina, se você fez analgesia. E vocês podem perguntar, poxa, mas só por isso não é tão difícil. Pois é, mas aí que está o lance. Você tem que interpretar de acordo com todos esses elementos que eu falei aqui, o que aconteceu, se foi um parto que rolou normal, se foi um parto que teve parada da descida, né, o feto não consegue passar na pelve, se foi um parto que teve uma dilatação que depois parou, ou se foi um parto chamado tactócito, que a criança foi praticamente ejetada devido a contrações vigorosas. Então, através da interpretação desse partograma, você tem que decidir, por exemplo, qual seria a melhor conduta a ser feita. Por exemplo, um exemplo aqui clássico, né? O feto não passa pelo estreito, né, médio da bacia, então você vai indicar uma cesárea. Ou então o colo uterino não está dilatando bem, então você pode fazer ali, né, um misoprostol para preparar melhor esse colo. Então essa foi a matéria aí, partograma, que o pessoal teve bastante dificuldade, pelo menos que eu convivi. Beleza. Em quarto lugar, galera, é uma matéria da pediatria, cara. É uma matéria que na verdade tem a ver com o crescimento e o desenvolvimento do lactente, né? Especificamente do lactente, porque você tem os 3 tipos de desenvolvimento, né? O social, né? O motor fino, motor grosseiro e o de linguagem. E existem esses marcos de desenvolvimento. Para você ter uma ideia aqui, né? Vou falar bem a grosso modo. Desenvolvimento motor. A criança consegue
sustentar a cabeça com 3 meses de idade. Ela consegue sentar sem apoio com 6 meses de idade. Ela engatinha com 9 meses, em média. Ela anda, né, com um pouco mais de dificuldade, mas consegue andar sozinha com 1 ano. De 15 a 16 meses ela corre. Com 2 anos corre bem, sobe degrau. Um outro exemplo, a criança consegue fazer, né, a pinça do polegar opositor de 9 meses, 7 a 9 meses em média, né? Ela passa um objeto de uma mão para outra, agora não lembro direito também, gente, foi mal. Com 3 meses, né? Com 4 meses ela perde o reflexo de Moro, que é um reflexo muito bonitinho, que você pega a criança assim, um nenenzinho, com as 2 mãos, solta, e a criancinha quando rebate assim para trás, faz um movimento assim com a mão, né? Então, cara, e aí também tem da linguagem, com 1 ano a criança fala, sei lá, 3 vocábulos, eu não lembro direito, tem um marco certinho que a criança fala mamãe. Então assim, cara, para você decorar isso, é bizarro, gente, é tenso. E por incrível que pareça, isso cai muito nas provas de residência, cara. Agora eu esqueci muita coisa, mas tem uns mais específicos. Para você ter ideia, tem até o marco, né? Nos livros tem esse marco. Com quantos meses a criança consegue montar 4 cubos, um em cima do outro. Acho que são 18 meses, se eu não me engano. Eu também não estou lembrando muito bem agora, tá, pessoal? Mas enfim, para você ver como é tenso. Então, assim, claro que na faculdade depende se o professor vai pegar pesado ou não nesses temas, mas é uma coisa difícil, né? Enfim, esse foi um outro tema que o pessoal teve bastante dificuldade, crescimento e desenvolvimento do lactente principalmente, né? Porque é quando tem muitas mudanças acontecendo com o ser vivo, então ele apresenta maior variedade de capacidades novas ao longo desses primeiros 2 anos, beleza? Bom, show! Em terceiro lugar, pessoal, caraca, em terceiro lugar, vai ser um tema específico da fisiologia, que eu vi que o pessoal teve bastante dificuldade de modo geral. Não a fisiologia como um todo, mas dentro da fisiologia, o pessoal teve bastante dificuldade no ciclo cardíaco, né? Mas sístole, diástole, isso é muito fácil. Mas não é só isso, né, galera? Então, assim, tem todo um mecanismo que envolve o ciclo cardíaco. Tem lei de Frank-Starling, você tem os próprios canais de potássio, né? Tem, caraca, acho que uns 5 canais de potássio lá, 2 tipos de canal de cálcio, saber exatamente qual é o potencial de repouso de cada parte do miocárdio, de cada tipo de fibra, se é o nodo, se é fibra de His, feixe His, fibra de Purkinje. Então, assim, é uma coisa complexa. A mecânica cardíaca, então assim, o período de enchimento rápido, enchimento lento, quando que as válvulas se fecham, o esvaziamento ventricular rápido, esvaziamento lento. Então quando você junta tudo, não é só contração e relaxamento, não é só isso, você tem que juntar tudo e, claro, associar com as artérias que estão irrigando ali o coração, né? Coronária direita, coronária esquerda, artéria circunflexa, descendente anterior, descendente posterior, enfim. Então, uma coisa que o pessoal teve muita dificuldade para conseguir relacionar tudo isso daí, né? Claro, também levando em consideração os fatores hormonais e fatores do sistema nervoso que influenciam no ciclo cardíaco. Então, realmente é uma coisa que o pessoal teve muita dificuldade. Bom, em segundo lugar, aí eu vou colocar a matéria toda mesmo, beleza? Porque realmente o pessoal tem muita dificuldade nessa matéria, que é a farmacologia. Por que, Bruno, que tem muita dificuldade? Porque a decoreba é monstra, galera. A decoreba realmente ela é, caraca, surreal. Surreal mesmo. Eu, inclusive, quando eu comecei a estudar, né, para as primeiras provas de farmacologia, eu não estava achando a forma correta de estudar, eu estava numa vibe de ler os livros e tal, porque eu sempre já comentei com vocês aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, que eu nunca tive caderno. Fui ter caderno no ano passado para estudar para residência. Fui começar a fazer resumo também ano passado. Então eu sempre gostei de estudar pelos livros mesmo, para tudo que eu fiz na faculdade, e pegar os slides das aulas. Mas nessa matéria eu não pude fazer isso, tive que mudar a minha forma de estudar, porque na primeira prova me dei mal estudando assim. Então eu vi que não adianta, cara, a decoreba bizarra. E realmente são muitos fármacos para você decorar,
e também de acordo com o que cada professor cobra, né, se ele cobra a dosagem, se ele cobra os efeitos colaterais dos fármacos, os mais importantes, se ele cobra também qual que você pode ou não pode usar na gestante, as interações entre um fármaco e outro. Então é uma coisa bastante complexa mesmo, aí vai depender de como que seu professor ou sua professora cobra. Mas de modo geral, a galera, cara, eu estudava bastante para ter um rendimento às vezes razoável, né? Ou então ficava penando até achar a melhor forma de estudar. Como eu na primeira prova me dei mal, depois, cara, era só pegar resumo e decorar. Decoreba pesada e aí consegui começar a mandar bem nas provas aí e passei depois tranquilamente. Mas foi um susto, né? Beleza. Então, em primeiro lugar, e agora? Em primeiro lugar, gente, eu vou colocar aqui a matéria anatomia, mas eu vou destacar uma área específica da anatomia que o pessoal teve mais dificuldade, que é a neuroanatomia. Veja bem, não estou dizendo que não é legal, tá, pessoal? Não é isso não, antes vocês me taquem pedra aí, caraca, me taquem bisturi. Olha só. Mas eu estou levando em consideração aqui vários fatores, não só a dificuldade em si, mas, por exemplo, né, a fisiologia é uma matéria de primeiro ano. E você no primeiro ano, né, recém-chegado do pré-vestibular, da escola, começar a estudar algo tão complexo como é o ciclo cardíaco, isso vai gerar dificuldade. Até para a pessoa que é super mega safo, inteligente, vai ter dificuldade. Então eu estou levando isso em consideração também. A farmacologia você tem às vezes no segundo semestre, no segundo ano, então a pessoa está amadurecendo, né, o espírito de estudar o mundo da medicina, o mundo da saúde, né? E ela pega também de surpresa com tanta decoreba assim para começar a se acostumando, porque isso não vai mudar pro resto da vida. Então é mais um baque. E a anatomia, ela também tem um grau de decoreba muito grande e a pessoa já começa a faculdade tendo essa matéria. Então você tem a fisiologia complexa e a anatomia complexa também e com um grau de decoreba muito pior. E por que a neuroanato especificamente? Porque olha só, algumas regiões do corpo é muito fácil você identificar o que é o que. Né? Você pega, por exemplo, o coração, você consegue identificar onde é que é átrio, onde é que é ventrículo, até por fora mesmo, né? Quais são as artérias, tronco da pulmonar, artéria, o arco da aorta, você consegue identificar. Quando você pega o encéfalo, algumas partes você consegue identificar bem. Você sabe o que é o cerebelo, você sabe o que é o tronco cefálico, você sabe o que é o cérebro, porque eles são bem diferentes. Mas quando você pega o cérebro em si, tanto internamente quanto por fora, para você ver o que é cada porção, aonde está a divisão do lobo frontal para o parietal, para o lobo temporal, para o lobo occipital. É tudo igual, ou muito parecido, são vários giros e sulcos, né? São giros e aquelas reentrâncias que o cérebro tem. Então não tem uma divisão bem evidente. Isso gera dificuldade. E por dentro também, tem algumas partes que você consegue olhar e falar, pô, isso aqui é tal coisa, né? Se você olhar por dentro, por exemplo, o corpo caloso, uma área bem branquinha, lisa, você consegue identificar bem. Mas de resto não. Então tem muitas regiões que a sua divisão, ela foi criada por consenso. Não, então você traça aqui uma linha imaginária, essa linha aqui vai ser a linha que divide o giro pré-frontal, o lobo frontal, para o lobo parietal. Essa linha aqui vai dividir o lobo occipital do parietal. Então, quando você vê isso, cara, gera dificuldade. Eu tive dificuldade, tive bastante dificuldade, tive que ralar peito para conseguir fagocitar legal e depois mandar bem. E muitas pessoas também tiveram dificuldade, mesmo gostando da matéria. E aí mais uma consideração, se o professor quiser cobrar muito pesado, a coisa pode ficar difícil, pode ficar complicada. E a anatomia também, né, ela tem a prova prática, e na prova prática você fica nervoso pelo fato de estar começando na faculdade, fica nervoso por ter muito volume, e você tem que chegar na bancada para identificar as peças, né, não só da neuroanato, como qualquer peça, você tem tempo cronometrado, se você não conseguir, você perdeu aquela oportunidade, tem que passar para outra bancada. Então tudo isso são fatores que eu estou levando em consideração aqui, que influenciam no grau de dificuldade. Beleza? Então essa vai ser a top 1 aí das matérias mais temidas. Essa foi a minha lista, a minha opinião e o que eu ouvi por aí. Gostaria que vocês deixassem aqui a lista de vocês também,
os top 5 das matérias mais temidas. Vou fazer aqui duas menções honrosas, né? Uma também da pediatria, que é a matéria de imunização, calendário vacinal, também é uma coisa bem complicada de decorar. Veja que é muita decoreba. E a outra, cara, é uma matéria de terapia intensiva, que é a ventilação mecânica. Muitas pessoas têm muita dificuldade de entender a ventilação mecânica, os parâmetros do ventilador, como sincronizar com o paciente, o que cada parâmetro vai mudar na gasometria do paciente, vai mudar no CO2, vai mudar depois, vai refletir no bicarbonato, enfim, cara. Então, também é uma coisa complicada, uma matéria um pouco mais avançada, mas que também é complicada, beleza? Vou ficando por aqui, beijo do fundo do ventrículo esquerdo, nos vemos nos plantões por aí. Tchau, tamo junto.